Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Novidade Legal. No episódio de hoje do quadro Novidade Legal, nós vamos falar sobre a Lei 14.197, que foi promulgada em 1º de setembro deste ano de 2021. A Lei 14.197 estabeleceu uma série de crimes, pessoal, contra o Estado Democrático de Direito. E ela não se trata apenas de mais uma lei esparsa ou extravagante na nossa legislação penal, mas ela trouxe esses novos crimes contra o Estado Democrático de Direito para o seio do Código Penal. Então agora esses crimes ganharam bastante importância porque eles passam a estar dentro de um título reservado, o título 12 da parte especial do Código Penal brasileiro, que a gente sabe que a parte especial é de 1940, conformando os crimes que compõem propriamente o nosso Código Penal, a nossa legislação penal específica que está no Código Penal brasileiro, e não a legislação esparsa ou extravagante, como poderia se imaginar. Isso tem uma grande transcendência, pessoal. Essa Lei 14.197, ela traz esse texto para o seio do Código Penal e torna, portanto, obrigatória a aprendizagem desses crimes em todas as faculdades, a sua cobrança, né, nos exames nacionais da OAB, nos concursos públicos, o que não costuma acontecer com toda a legislação esparsa ou extravagante na seara penal. Então, que um crime venha fazer parte do texto do Código Penal, do próprio Código Penal, como são esses novos crimes contra o Estado Democrático de Direito, é algo que tem uma grande relevância, não se trata apenas de uma escolha do legislador. Bom, vamos falar então um pouco sobre o que a Lei 14.197 veio a alterar dentro da parte especial do Código Penal brasileiro. Como eu disse, ela criou o título 12 dentro da parte especial do Código Penal brasileiro. Nós tínhamos a parte especial até o título 11, que eram os crimes contra a administração pública, um título bastante tradicional, com crimes de corrupção, prevaricação, peculato, e agora nós temos um título 12 no finalzinho do Código Penal. Esse título da administração pública terminava no artigo 359-H do Código Penal brasileiro, que eram os crimes contra as finanças públicas. Pois bem, agora nós temos outras letras dentro do artigo 359, I, J, K, todas na sequência ali, conformando o título 12, o novo título 12, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso é bom? Na verdade, nem tanto, pessoal, porque mostra a carência, a necessidade urgente de se repensar, se replanejar e se aprovar um novo Código Penal brasileiro, não é mesmo? Nós estamos fazendo do nosso Código Penal atual uma verdadeira colcha de retalhos, repleta de tipos penais que vão entrando naquele corpo específico que é de 1940. Então nós já falamos aqui no quadro Novidade Legal do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, de uma série de crimes que vão conformando a parte especial do Código Penal, meio que à força, né? Entrando ali e fazendo parte dessa grande colcha de retalhos que se tornou o Código Penal com os tipos antigos de 1940 e os novos tipos que começaram a surgir, sobretudo na última década. Nós tivemos uma grande reforma dos crimes sexuais, que agora são crimes contra a dignidade sexual, em 2009, e a partir dali é fato que não param de chegar novos tipos no nosso Código Penal. O projeto de Código Penal, existe um projeto que está paralisado no Senado Federal, o projeto 236, projeto de lei do Senado Federal 236 de 2012, até vou colocar aqui para vocês, ele não andou. E ele traria uma nova formulação do Código Penal, não só da parte especial, mas também da parte geral do Código Penal brasileiro. Pois é, atualmente esse projeto não está mais tramitando, ele encontra-se paralisado no Senado Federal, e a opção do legislador, sobretudo a partir dos crimes contra a dignidade sexual, que eu falei que estavam inclusive aí nesse projeto, inserir dentro do Código atual de 40 esses novos tipos penais conforme a demanda e a necessidade do momento, né? Então acaba sendo um verdadeiro Frankenstein jurídico o nosso Código Penal na parte especial de 1940, que conta com tipos que são lá da década de 40 e tipos que são como estes que nós vamos comentar agora de 2021. Vejam só que coisa nós temos. Por que não, então, debater a reforma urgente do nosso Código Penal brasileiro? Bom, então vamos lá para o título 12, análise do título 12, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito que vieram para dentro do Código Penal, como nós falamos. Nós temos ali, dentro desses crimes contra o Estado Democrático de Direito, que passa a ser não só o título, mas o grande bem jurídico protegido, né, o Estado Democrático de Direito, que antes não constava propriamente como um bem jurídico na nossa legislação. O que nós tínhamos, professora Gisele? Nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, a famigerada Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83, que foi revogada pelo artigo 4º dessa Lei 14.197 de 2021, que nós vamos colocar aqui. Então, já um grande passo que se deu
ao se aprovar e sancionar essa lei que nós vamos comentar agora, a 14.197, é retirar realmente do cenário jurídico a antiga Lei de Segurança Nacional, 7.170 de 1983, que é uma lei da época da ditadura, que trazia tipos penais muito vagos e muitas vezes editada, que foi em 1983, para combater os opositores do regime ditatorial, né, da ditadura militar vigente, então, naquela época, décadas de 60, de 70, de 80 no Brasil, e que estavam em vigor até hoje. Eram utilizados esses tipos penais quando se tratava propriamente de alguma ameaça ao Estado de Direito também, né, utilizavam-se ali vários daqueles tipos da Lei 7.170. Agora, a lei nova veio a tecer de forma mais taxativa, por assim dizer, o que vinha a ser um atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas há realmente críticas também a essa nova lei, pessoal, nós não podemos ignorar, por causa do fato de os tipos serem um pouco vagos, sobretudo as penas se manterem muito elevadas. Houve críticas na sociedade civil, as penas continuam muito elevadas, não houve uma ampla discussão com a sociedade civil sobre o que esses novos tipos viriam a ser, a necessidade mesmo de criminalização de tantas novas condutas como nós vamos ver agora, mas enfim, a lei está posta aí, vamos conhecer um pouquinho mais dela, não é mesmo? Importante dizer, novos crimes surgiram, bastante novos. Outros crimes saíram fora do nosso ordenamento jurídico, foram revogados, como eu acabei de dizer. Então, aqueles crimes, quem estava eventualmente respondendo por aqueles crimes, não vai mais responder por eles, já que nós temos uma retroatividade benéfica no artigo 2º do nosso Código Penal. Nós já falamos do princípio da legalidade aqui no nosso canal do YouTube, nós já falamos dos princípios penais de garantia, entre eles o princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal, que cria novos tipos, como é a lei que nós vamos comentar agora, 14.197, e o fato também de uma descriminalização, que seja, portanto, o fato de se retirar, como aconteceu, um tipo penal do ordenamento, atingir fatos pretéritos também. Então, a não ser que essas condutas sejam mantidas como crimes pela nova lei, quem estava respondendo a inquéritos ou a processos penais, ou eventualmente cumprindo pena por aqueles crimes, não vai mais responder por eles, a não ser que a conduta se adeque a uma nova conformação jurídica. E se adequar, nós temos que ficar com aquela pena que seja menor, porque isso vai beneficiar o réu. Então, manteve-se mais ou menos a conformação de uma conduta tentatória ao Estado Democrático de Direito que estava na Lei de Segurança Nacional. Tudo bem? O réu continua respondendo por este crime, continua cumprindo pena se for o caso, mas a menor pena, ok, pessoal? Não vamos fazer retroagir uma lei mais gravosa, como pode vir a ser essa lei de agora, que tem penas bastante severas, como nós vamos ver, em prejuízo do réu. Então, vai haver uma ultraatividade da Lei de Segurança Nacional naquilo que ela beneficiar o réu e uma irretroatividade da nova Lei 14.197 naquilo que ela prejudicar o réu. Muito bem? Então, isso é o princípio que está no artigo 2º do nosso Código Penal brasileiro, que é a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Bom, o primeiro crime que nós vamos ver no título 12, propriamente, da parte especial do Código Penal brasileiro, é o crime de atentado à soberania. Eu vou colocar aqui para vocês, artigo 359-I, porque nós tínhamos até o 359-H, agora a coxa de retalhos continua com o 359, as letrinhas, né, para não se perder a numeração dos artigos tradicionais da nossa parte especial. O legislador quis assim, então vamos lá inserir esses novos crimes no nosso Código Penal. Artigo 359-I, atentado à soberania, estou colocando aqui no rodapé, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Atentado contra a soberania, especificamente ali dentro do Estado Democrático de Direito, propriamente a soberania nacional, a independência do nosso país. Vejam que as penas são de reclusão de 3 a 8 anos. Então, artigo 359 tem a ver com atentado à soberania, com alguém negociar, passar informações, né, aí para governo estrangeiro com o fim de provocar uma guerra contra o nosso país, vulnerá-lo ou invadi-lo. Simplesmente só de negociar com o governo ou grupo estrangeiro, a pessoa já está cometendo um crime que é um crime de mera conduta, mas com penas bastante gravosas. E tem ali uma finalidade, um elemento subjetivo especial bastante específico, que é o de provocar atos típicos de guerra contra o nosso país, o Brasil. Depois nós temos no artigo 359J, atentado à integridade nacional. Então vejam, artigo 359J, praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para construir país independente. Então esse desmembramento viola a Constituição, que no próprio artigo 1º diz que o Brasil é formado pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. É impensável que o Brasil possa ser, de qualquer maneira, cindido, né, em qualquer parte. Então, praticar violência ou grave ameaça, e nós temos também uma forma específica, né, de se praticar o crime,
uma forma vinculada, que a gente diz, com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, violando o que diz a Constituição a respeito do fato de nosso país não admitir essa cisão, uma união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, além da pena da violência que a pessoa vier praticar, caso ela venha a lesionar, ou praticar homicídios, matar pessoas com esta finalidade, nós temos ainda o acréscimo das penas relativas à violência, artigo 359J, atentado à integridade nacional. Artigo 359K, e delito de espionagem, né, que é um delito novo. Então, o artigo 359K, espionagem, diz o seguinte: entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou organização criminosa estrangeira em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional, a soberania nacional. Lembra um pouco aquele primeiro artigo 359 no sentido de atentar contra a soberania nacional, pena de reclusão de 3 a 12 anos. Vejam só, pessoal, penas muito severas mesmo, como a doutrina tem criticado. Então, é um delito material de resultado, eu tenho que realmente entregar as informações, né? Não meramente tentar entregar, porque haveria uma tentativa e não a consumação. Esse gesto tem que ser feito, não do ponto de vista físico ou material, mas pode ser pela internet, transmissão de informações, transmissão de dados, que hoje é feita de forma muito moderna, né? Mas o fato é que a pessoa tem que entregar ao governo estrangeiro essa informação, esses documentos que são considerados secretos ou ultrasecretos. Nós temos uma lei também que protege o segredo das informações no Brasil. Então, exige-se aí um conhecimento dessa lei de sigilo das informações, é uma norma penal em branco, né? Então fala nos termos da lei, porque há prazos diferentes relativos ao segredo, ao prazo do segredo dos documentos, um prazo maior ou menor, dependendo da importância daquela informação. Então, também para saber se uma determinada informação é secreta, eu tenho que acudir a essa lei, e aí nós temos nos termos da lei, norma penal em branco, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional. Então, existe aí um perigo concreto, é crime de resultado, delito de perigo concreto, que precisa ser analisado se essa informação realmente é tão relevante a ponto de colocar em perigo a soberania nacional, ok? E aí, se tudo isso se conformar, nós temos um crime gravíssimo, com penas de reclusão de 3 a 12 anos. Crime de espionagem. Depois nós temos o artigo 359L, na sequência, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí nós temos já crimes contra as instituições democráticas propriamente ditas, pessoal. Então, o 359L é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Vejam que esse crime é bastante importante. Então, nós temos o ato de tentar, meramente tentar, ou atentar com emprego de violência ou grave ameaça, forma vinculada de novo, abolir o Estado Democrático de Direito, a pessoa não precisa conseguir, basta ela tentar, né? Também nós temos uma mera conduta, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, qualquer atentado contra os poderes legislativo, executivo, judiciário, os 3 poderes da República, poderiam ser enquadrados aqui nesse novo crime contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta, né? Vejo que a pessoa só precisa tentar, não precisa nem conseguir. Nós temos pena de reclusão de 4 a 8 anos, que também é uma pena bastante severa, além, claro, das penas correspondentes à violência, porque sempre vem casado com a questão do uso da violência e o que a pessoa vai fazer quando empregar a violência, né? Não é lesões corporais ou homicídios, que vão se acrescentando a esta pena de 4 a 8 anos de reclusão. No artigo 359-M, nós temos o golpe de Estado. Pois é, golpe de Estado agora é um crime, certo? Então, diz assim: tentar depor, também não é propriamente um crime que a pessoa tenha que depor, né? Basta tentar depor, a tentativa já é punida a título de consumação, o que é bastante raro no nosso ordenamento. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Um governo democraticamente eleito, por exemplo. Só de tentar depor este governo que foi eleito democraticamente, nós temos já o crime do 359-M. Já temos já o golpe de Estado. A tentativa já é equiparada à consumação. Se a pessoa conseguir, a pena é essa mesma também, ok? Pena de reclusão de 4 a 12 anos, além das penas da violência, porque sempre existe esse meio de violência ou grave ameaça, né? Que a pessoa vai se utilizar. É algo muito prático, muito real, né? Não é algo que se possa simplesmente alardear por aí. Aí nós teríamos, talvez,
outros crimes contra a paz pública, mas não propriamente este crime, porque este crime exige que o agente de fato empregue grave ameaça contra as pessoas ou violência contra as pessoas para tentar depor ou até depor um governo legitimamente constituído, ok? Pena de 4 a 12 anos de reclusão para o golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal. Bom, então nós passamos para os crimes agora contra o funcionamento das instituições democráticas e o processo eleitoral. Aí nós já temos crimes que têm a ver com eleições ainda aí dentro do contexto dos novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Primeiro, o crime, então, de interrupção do processo eleitoral, artigo 359-N, que eu vou colocar aqui no rodapé. Impedir ou perturbar a eleição ou aferição de seu resultado, apuração, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Nós sabemos que no Brasil nós temos a urna eletrônica, não é mesmo? O processo é todo eletrônico, a apuração é bastante rápida, mas qualquer tipo de, não só impedimento, que é o primeiro verbo que está aqui, mas uma perturbação, ainda que não se venha impedir, mas só atrapalhar este processo eleitoral de votação ou a apuração, vai configurar o crime do artigo 359-N, que tem penas de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Vejam que aí aparece a multa também. Essa pessoa ela vai perturbar, meramente atrapalhar, ou até impedir alguém de votar, as pessoas de votar. Depois, no momento da apuração, também fazer algum tipo de baderna, estardalhaço. Vejam que ali fala em violação indevida de mecanismos de segurança. Então, é importante dizer que, hoje, sendo o processo todo eletrônico, o que o crime conforma exatamente é que haja um crime propriamente digital, né? Não é algo que se possa cometer simplesmente atrapalhando, impedindo alguém de votar, mas causando uma perturbação do mecanismo que leva ao registro e ao cômputo desses votos ao final, já que o sistema é todo eletrônico. Então, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico, é um meio vinculado, né? Então, essa baderna não é exterior, ela é interna dentro do sistema, né? Poderia-se pensar aí em pessoas fazendo arruaça no dia da votação e não vai configurar exatamente o 359-N, porque ele é um crime muito sofisticado, aqueles crimes propriamente informáticos que a gente chama, né, que só podem ser cometidos através de violação do sistema eletrônico de votação, que é o sistema vigente no Brasil. As penas são de 3 a 6 anos e multa nesse 359-N. Depois nós temos o artigo 359-P, violência política, que fala o seguinte: restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou seja, um preconceito eleitoral, né, uma violência política eleitoral contra alguém em razão de sexo, de origem, de raça, de cor, de religião, então tudo isso, de procedência nacional, isso tudo conforma esse preconceito político, essa discriminação política que vai configurar agora um crime que até então não existia, né? Existe muita violência política no Brasil contra as mulheres, contra os negros, e aqui nós temos um crime que vai ser específico, poderia se conformar outras formas de violência, discriminação ou preconceito, mas vai conformar especificamente este artigo 359-P do Código Penal. Violência política é um crime muito bem-vindo. Aliás, as penas são de reclusão de 3 a 6 anos e multa além da correspondente à violência, porque vai se saber como a pessoa faz isso, né? Ela pode empregar violência, ela pode agredir essa pessoa, impedindo que ela desempenhe, né, o seu cargo político, ela concorra a um cargo político e tudo mais, em razão, porque quando fala em direitos políticos, é o direito de votar e ser votado, né? Então, em razão do sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, é um crime bastante interessante, essa forma de preconceito que é cometido, aliás, não verbalmente, mas mediante violência física, sexual, inclusive, ou psicológica, né? Então, nós temos aí uma forma de violência específica e não só a violência verbal, que pode conformar alguns crimes contra a honra, né? Nós temos aí um crime bastante grave, com penas de reclusão de 3 a 6 anos, então a forma específica, o meio específico de forma vinculada, é que vai caracterizar e dar origem a essa pena mais alta deste delito de violência política. E depois nós temos também aqui o crime do artigo 359-R, que é o crime de sabotagem, destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado democrático de direito. Vejam que é um crime que, como a doutrina costuma criticar, ficou um pouco vago na sua definição, né?
penas de reclusão de 2 a 8 anos, aí já não temos mais os meios, né, se é violência, se é grave ameaça, então destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Então diz especificamente respeito a serviços, a instalações ligadas à defesa nacional. E com o fim, né, o elemento subjetivo especial, de abolir o Estado Democrático de Direito. Então, não é simplesmente sabotar qualquer meio de comunicação, mas aqueles que estejam especificamente ligados à defesa nacional, né, destinados à defesa nacional, bastante específico esse crime. E aí haveria o crime de sabotagem, porque implicaria também em um atentado a um serviço essencial, ao funcionamento das instituições e tudo mais, à sua própria soberania do Estado. Nós temos depois, então, finalmente, para terminar, o artigo 359-T, que diz o seguinte: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística, isso é importante, ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais, ou seja, exclui do crime qualquer tipo de manifestação que tenha um resguardo constitucional, né, livre o direito de manifestação, livre manifestação do pensamento pela nossa Constituição. Há limites também a essa livre manifestação do pensamento, à liberdade de expressão, mas aqui fica muito claro que não vai constituir estes crimes que estão previstos no novo título 12 do Código Penal brasileiro, a manifestação crítica aos poderes, aos 3 poderes da República, nem atividade jornalística, muito importante, né, que é muito saudável, atividade da imprensa, a reivindicação de direitos e garantias por meio de passeatas, de greves, de reuniões e tudo mais, que seja feito de forma pacífica, não é? Nós temos esse resguardo, direito de associação, de reunião na Constituição, de forma pacífica. Bom, agora nós vamos comentar brevemente os vetos, porque houve vetos do presidente da República a esses crimes, pessoal, e alguns crimes não entraram em vigor, embora estivessem previstos no projeto originalmente aprovado pelo Congresso Nacional. Quais são esses vetos e como vai tramitar isso aí? Pelo artigo 66 da Constituição, parágrafo 4º, Constituição Federal Brasileira, esses vetos são analisados em 30 dias corridos pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Então, vejam só, nós temos, a partir da entrada em vigor dessa lei, essa lei só vai entrar em vigor, ela tem uma vacatio legis de 90 dias, ela só vai entrar em vigor realmente a partir do final do ano, né? Então, nós temos 30 dias para votação desses vetos, e se os vetos forem derrubados pela maioria absoluta de deputados e senadores, os crimes que nós vamos ver agora vão voltar para o cenário jurídico nacional. Então, os crimes foram retirados, foram vetados, porque o nosso presidente da República tem direito ao veto. Mas o nosso Congresso Nacional também pode derrubar estes vetos, porque a legitimidade democrática última em matéria de leis ordinárias, como está aqui essa lei 14.197, pertence ao Congresso Nacional. Então, depois de derrubados os vetos, aí os crimes voltam para o nosso cenário jurídico nacional, ou não voltam, né? Porque dependem aí da votação da maioria absoluta do Congresso. A lei, então, ela entra em vigor 90 dias após a sua publicação, que aconteceu no dia 1º de setembro, como nós falamos no início do vídeo, e agora nós vamos ver realmente os vetos e as razões que justificam esses vetos. Não sabemos se vão ser mantidos, né? O primeiro artigo que foi vetado é o de comunicação enganosa em massa, chamada fake news, né? As chamadas fake news, elas estavam sendo criminalizadas pelo projeto, foram aprovadas no Congresso Nacional, a criminalização das fake news, mas o presidente vetou, né? Por razões óbvias, ele vetou a criminalização das fake news no Brasil. Mas não qualquer fake news, vejam só, são as fake news eleitorais. Em relação ao processo eleitoral, nós temos um capítulo dedicado ao processo eleitoral, à legitimidade do processo eleitoral, o resguardo dele, e realmente havia um crime ligado à fake news, à disseminação de fake news, e esse crime que está aqui, ó, ele está vetado, ok, gente? 359-O, comunicação enganosa em massa, foi vetado. Mas só para vocês conhecerem o texto, pode ser que ele venha fazer parte do nosso ordenamento. Promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, então a forma vinculada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, dolo direto, sabe inverídicos, fatos falsos, fake news, e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Por isso que eu digo que são fake news eleitorais, não é qualquer fake news, qualquer coisa de saúde pública, não.
fake news eleitorais, que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral. Então, por isso que está inserido aqui nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito. As penas eram de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Este crime não veio a integrar o nosso ordenamento ainda, não sabemos se vai integrar, se o veto será derrubado, mas vejam que o motivo pelo qual não se inseriu é porque não fica muito claro quem é que vai promover, o que é o promover, né? O financiar é mais evidente, mas essa palavra promover, aí uma das justificativas do veto presidencial foi de que não se sabe se a pessoa que de fato primeiro publicou as fake news ou alguém que, por exemplo, as compartilhou, e aí estaria também inserido neste crime que tem penas bastante altas, né, de 1 a 5 anos, alguém que simplesmente compartilhou. Mas nós chamamos atenção para o fato de que se fala expressamente mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, então tem um mecanismo bastante específico, e os fatos devem ser sabidamente inverídicos. Então, somente aquele agente que está atuando com dolo direto e não eventual, dolo direto, é que vai ser criminalizado. Porque muitas vezes as pessoas compartilham informação falsa nas redes sociais, pessoal, mas correndo risco, assumindo risco, ou de maneira até imprudente, sem saber se aquilo é verdade ou mentira. E agora os fatos devem ser sabidamente inverídicos, que sabem verídicos, vejam lá. Então é dolo direto. Se é dolo direto, o risco de criminalizar pessoas inocentes ou pessoas que não sabem o que estão fazendo é bem menor, né? Mas enfim, o crime foi vetado. Depois nós temos um outro veto, que é o da ação penal privada subsidiária no artigo 359-Q. A ação penal privada subsidiária, ela é um expediente que veio com a Constituição de 88, a Constituição traz no seu artigo 5º o direito de até particulares ingressarem com ação penal, quando terminado o prazo legal para o Ministério Público entrar com a denúncia de crimes de ação penal pública, por isso que ela é privada subsidiária da pública, com a finalidade justamente de suprir a omissão do Ministério Público, não é? A pessoa pode, ela não deve, mas ela pode contar com o expediente da ação penal privada subsidiária da pública, caso ela queira, a vítima, né, qualquer pessoa que tem interesse ali propriamente em entrar com esta ação. Aqui, no caso, seriam os partidos políticos que estariam legitimados para ação penal privada subsidiária, mas o artigo foi vetado pelo presidente da República. Vejam lá, artigo 359-Q, para os crimes previstos neste capítulo, admite-se ação penal privada subsidiária de iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional, se o Ministério Público não atuar no prazo estabelecido em lei, isso é verdade, sempre foi assim, oferecendo a denúncia ou ordenando o arquivamento do inquérito. Então, caso o Ministério Público não entre com ação penal no prazo regulamentar previsto no Código de Processo Penal, que são 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, ele não faz isso, né? Às vezes realmente não faz por falta de tempo, então o partido político poderia ingressar com a denúncia, né? Sendo ação penal privada, na verdade, seria uma queixa que seria supletiva da denúncia do Ministério Público, mas ele não pode. Ele não pode porque o presidente da República vetou este artigo, né? Então seria uma maneira até de dar uma chance aos partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional, claro, de ingressar com ações pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito que constam agora do novo texto do Código Penal. Mas, enfim, o artigo foi vetado, ok? E há também um veto relacionado ao atentado ao direito de manifestação, que diz assim, artigo 359-S, não foi inserido. Impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Esse crime do artigo 359-S tinha uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, ainda havia qualificadoras, ok? Porque esse impedir mediante violência ou grave ameaça poderia gerar lesões corporais graves, gravíssimas, homicídios, então ele também tem uma série de penas ali para as qualificadoras. Esse crime não foi também aprovado pelo presidente no momento da sanção, acabou vetando, não sabemos se vai vingar ou não, né? Passado aí o prazo para a derrubada do veto, nós saberemos, porque se diz muito genérico, né? Pode impedir que pessoas legitimamente exerçam o seu direito aí à manifestação do pensamento, o que seria esse impedir a manifestação de movimentos sociais, de partidos políticos, enfim. Isso, na verdade, esse crime, ele estaria fomentando o direito à liberdade de manifestação, à livre expressão do pensamento, à manifestação do pensamento, e não sendo contrário, né? Seria uma maneira até de resguardar o direito à livre manifestação do pensamento, à manifestação, o direito de associação, o direito de se reunir, o direito de fazer as passeatas e as manifestações, mas o fato é que o artigo foi vetado.
ok? E existe também o fato de se impedir o aumento de pena em relação a militares, ok? Porque nós tínhamos um aumento de pena previsto no artigo 359-U, esse aumento de pena não passou, ele foi vetado, aí não é um crime, é um aumento de pena, que dizia o seguinte: nos crimes definidos nesse título, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, e aí o presidente, que é um grande defensor da legalização do porte de armas de fogo no Brasil, vetou, não deixou esse aumento passar, porque quando a pessoa usa arma de fogo, é claro que a grave ameaça ou a violência são mais graves pelo próprio emprego desse instrumento em si, mas ele vetou, né? Então a pena não vai ser aumentada por causa do emprego de arma de fogo, pelo menos não se o veto for mantido, e 2 de 1/3 acumulada com a perda do cargo da função pública se o crime é cometido por funcionário público, porque o presidente entendeu que o funcionário público não tem que ser punido com maior rigor, não tem por que ele ser punido com maior rigor, mas é fato que o funcionário público ele já tem crimes, vários crimes, a gente até comentou no início do código, no nosso vídeo, crimes contra a administração pública, que são todos eles cometidos por funcionário público, que tem o maior rigor mesmo, porque eles, funcionários públicos, devem velar por princípios importantíssimos da administração pública que consta do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, só a violação desses deveres por si só já é justificativa para uma pena aumentada, agravada em relação ao funcionário público que tem um dever funcional que os particulares não têm simplesmente, né? Mas esse aumento ele foi vetado pelo presidente da República, como também o aumento do inciso 3º, que diz respeito à metade, certo? Inciso 3º da pena, cumulada com a perda do posto, da patente ou da graduação, se o crime é cometido por militar. Então, havia aí também um aumento no artigo 359-U, que é relativo ao fato de o militar cometer esses crimes que nós temos aqui agora no Código Penal. E, claro, o presidente, sendo um ex-militar, não quis que as penas fossem aumentadas relativamente aos militares. Mas nós não sabemos se, de fato, esses vetos vão ser mantidos ou não, se vão ser derrubados pelo Congresso Nacional Brasileiro. Ok, pessoal? Bom, esse foi o Novidade Legal de hoje, espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui, deixem o seu like, compartilhem esse conhecimento, inscrevam-se no nosso canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal para você a respeito do direito penal brasileiro. Muito obrigada e até a próxima!